Vou receber hoje a minha convidada com quem eu vou conversar e bater um papinho, conhecê-la melhor, que é a Maria Rosa da Silva, é isso? Maria Rosa Silva. Maria Rosa Silva, lá de Taubaté, que veio direto aqui pra gente poder bater esse papo gostoso. Rosa, eu gostaria que você se apresentasse, por gentileza. Bom dia, Fran, obrigada pela oportunidade. Esse momento, né, da gente fazer essa troca gostosa e eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui e dizer que eu sou conselheira em dependência química, especializada em codependência. Eu trabalho nessa área há 25 anos. O que seria, aliás, uma conselheira em dependência química? Você auxilia? Conselheiro em dependência química é o profissional habilitado para tratar o dependente químico dentro de uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, nós temos ali uma clínica, um lugar de recuperação, é assim que se chama? De tratamento. De tratamento? Exatamente. Então, você vai estar ali auxiliando. Eu vou estar compondo uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente precisa, por ser a dependência química um transtorno mental, de um médico psiquiatra, né? A gente tem um clínico geral, a gente tem psicólogos, a gente tem educadores físicos e a gente tem os conselheiros. Olha que legal. Dentro dessa equipe multidisciplinar, cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, né? E existe uma troca. O papel do conselheiro em dependência química é fazer com que chegue para todos os outros membros dessa equipe multidisciplinar o que o dependente químico pensa, o que o dependente químico sente, que é uma coisa que foge da técnica, né? Mas você fica mais um contato pessoal com cada dependente, seria isso? Um contato pessoal, um contato mais íntimo, né? A maioria, né, dos conselheiros em dependência química são dependentes químicos em recuperação, mas ser um dependente químico em recuperação por si só não habilita ninguém a ser conselheiro. É necessário curso, é necessário estudo, né? Mas além da técnica, além do estudo, além do conhecimento, existe a sensibilidade, né? Eu acho que é o principal, né? Exatamente, a questão empírica da vivência. Né? Então, o conselheiro em dependência química é aquele profissional que traduz para o psiquiatra, para o psicólogo, as demandas do dependente químico. Eu acho que é um trabalho que você tem que ter muito amor ao próximo, às pessoas, para você poder ter essa sensibilidade para entender, eu acredito, sentimentos, histórias, todo um passado, ao que levou, como a pessoa está se sentindo naquele momento, não é? Muito amor, muita empatia. Né? Porque nós estamos falando de pessoas que, além de sofrer com uma doença, que é um transtorno mental e comportamental, que afeta todas as áreas da vida, nós estamos falando de pessoas que sofrem muito preconceito. Nós estamos falando de uma doença que, em vez de suscitar compaixão, em vez de suscitar a necessidade do cuidado, ela suscita raiva. Né? Porque o dependente químico acaba fazendo coisas que não é da personalidade da própria pessoa. Então, as pessoas que chegam para tratamento de dependência química, elas chegam muito machucadas emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Então, a gente tem que ter um processo de acolhimento muito grande. E para ter esse processo de acolhimento, a gente não consegue sem o amor, sem a empatia. Quanto tempo, Rosa, você trabalha? 25 anos. Uau! Metade da minha vida, não querendo contar a minha idade. O que seria a codependência? Vamos lá. A gente sabe, né, como que um dependente químico vive, né? Sim. Se a gente não sabe, a gente imagina, né? E aí, para cada dependente químico, eu tenho no mínimo 6 pessoas no entorno. Família? Exatamente. Amigos, exatamente. E essas pessoas são afetadas pela doença e pelo comportamento. A codependência é um transtorno emocional, né, que a pessoa já traz com ela, devido ao histórico de vida, tudo, mas que acaba sendo startada, acaba sendo liberada com o comportamento do dependente químico. Então, a codependência
nada mais é do que a necessidade que a família tem de ter aquele ente doente. Entendi. Para cuidar, para salvar. Por isso que os tratamentos para dependência química são tão difíceis, são tão arrastados. O que eu percebo muito, até por experiência dentro da família, eu acredito que, acho que quase todas as pessoas têm algum histórico dentro da família de dependência, né? Muitas vezes o que a gente vê é que eles querem, quando querem se tratar, eles vão se tratar. Mas quando eles voltam, muitas vezes eles não têm para onde voltar, eles não têm já, isso que você falou, sofre um preconceito que os mesmos, até porque assim, a gente sabe que são escolhas, que muitas vezes as pessoas elas se afastam porque elas foram machucadas lá atrás por coisas que aconteceram, né? O ser humano tem uma dificuldade muito grande, eu falo, em perdoar, em acreditar que possa haver um recomeço. Então, pelo que você tem visto em todos esses anos, você acha que o fato da pessoa não ter uma estabilidade de emprego, mesmo de família, de não ter um lar que acolhe para onde voltar, você acha que isso pode ser um fator ou um dos fatores principais para ela retornar? Não ter uma rede de apoio é sim, né, um agravante, é sim uma barreira para o tratamento, mas não impede. Porque eu tenho muitos pacientes com uma rede de apoio familiar e profissional incrível e que não conseguem se manter no processo de recuperação. Ao passo que eu tenho pacientes que não têm essa rede de apoio e que conseguiram. E que conseguem ficar. Então, o que determina? A parte mental Oi? A parte mental. Acho que é uma força interna que a pessoa tem que criar, né? O que determina a recuperação de um dependente químico, primeiro, é ajuda. Ele não vai conseguir sozinho. A pessoa ela precisa entender, aceitar e buscar essa ajuda. Exatamente. Não vai conseguir sozinho. Depois que ela teve ajuda, depois que ela desenvolveu um processo de tratamento, ela precisa ter a consciência de que a responsabilidade da recuperação é dela. Não importa se a minha família não me apoia, não importa se a minha esposa me deixou, a responsabilidade é dele. Quando isso acontece, eu tenho um processo saudável de recuperação. Agora, quando eu falo de família, a família precisa também buscar tratamento, porque senão ela, pensando que está ajudando, está atrapalhando. Entendi. Muitas famílias chegam para mim completamente adoecidas. E assim, você tem que ter muito tato para lidar com família, porque é um terreno que você precisa pisar com muito respeito, né? Porque são pessoas que estão vivendo um conflito muito grande de eu te amo, mas eu odeio o que você faz, né? Eu quero você perto, mas você machuca a gente. Então, a gente precisa tratar com muito respeito. Essas famílias adoecidas, elas precisam entender que se elas não se tratarem, elas não vão conseguir ajudar o dependente químico, porque eles vão manter o mesmo padrão. O cara vai lá tentar se levantar e eles inconscientemente vão sabotar para derrubar. É um processo inconsciente quando a gente fala isso. Tem algum caso assim que você lembra, que você olhou que a pessoa se falou, nossa, a pessoa tá bem, tá ali, essa vai longe, de repente quando você viu, caiu de novo por conta dos problemas familiares? O que te vem à mente de casos? Tem muitos, mas tem um especificamente, né? Aliás, pode ser dois? Claro. Porque esses dois foram muito marcantes. Pode falar. Tem um que o paciente estava num processo super positivo, né? Quantos anos, desculpa, o paciente tinha? Ele tinha, acho que uns 20 e pouco, 30 quase, né? E ele estava num processo positivo, muito positivo, do tratamento na internação. E a esposa cada hora trazia uma demanda. É aniversário do avô de 90 anos, eu preciso levar ele. Não tem nada, ele está doente. Se você tem um parente seu na UTI, você não vai buscar ele para ir no aniversário de 90 anos do avô. E aí a gente tentava contornar e não conseguia e tal. E aí ele precisou fazer uma saída, né? Para uma ressocialização, para ficar uns dias em casa, para ver como se sentia. E quando ele foi sair, ele entrou no carro, ela falou assim, vamos namorar?
Ele falou assim, não, eu preciso ir no médico porque eu tô com o meu ombro doendo. Aham. E ela já ficou bicuda. E aí, quando era para ele voltar, ela falou assim, eu não quero que você volte. A esposa falou isso pra ele. Fizeram lavagem cerebral em você. Quero que você fique, não vai voltar. Não acredito. Aí ele falou assim, eu preciso voltar, porque se eu não voltar, eu assumi um compromisso. Ele entendia o benefício que estava sendo para a vida dele. Eu assumi um compromisso com a equipe, comigo mesmo, de voltar. E se eu não voltar, amanhã ou depois eu vou te deixar na mão de novo para usar droga. Aí ela virou para ele e falou assim, não tem problema, já estou acostumada. Eu não acredito. Gente do céu. Tem uma outra situação de um menino de... E ele não voltou? Ele voltou. Ele voltou? Contou tudo isso pra gente, ele voltou, contou tudo isso pra gente. Mas depois da alta, não deu conta. Entendi. Não deu conta. Né? Até mesmo porque assim, vamos olhar pelo lado mental da coisa. Ele sabia o quão importante era para ele estar lá, ele tinha firmado o compromisso, que eu acho que é muito bom quando a pessoa, ela firma um compromisso com ela mesma, ela fala, eu vou até o fim e vai dar tudo certo, mas quando ele pega e de repente olha, eu posso, né, uma chavinha ali e fala assim, mas se de repente eu recair, não tem problema, porque no caso dele, a minha esposa, ela vai aceitar, né, não vai ter aquela briga, então... Olha a responsabilidade que nós temos, né? Acho que aqui às vezes o que falta a gente, não só em caso de dependência, mas em todos os casos, você sempre ser positiva com relação às pessoas melhorar naquilo que elas não estão bem, né? Qualquer problema que a pessoa tem, a gente sempre tem que olhar para frente, olhar para cima e falar, você pode, você consegue, você vai conseguir, você não vai mais voltar a ser aquilo que você era. A partir do momento que você coloca uma palavra negativa, olha tudo o que acontece. Caramba. Tem um outro caso também de um menino de 18 anos que chegou pra gente. Novinho. Num surto psicótico por conta de maconha. Maconha? Um surto psicótico por conta de maconha. E ele achava que ele era Jesus Cristo e ele subiu no 3º andar da casa para pular, né? Então ele chegou pra gente e cortando você, era só maconha que ele usava? Só maconha, né? Colocou ele num surto psicótico. Você sabe por que a gente fala? Porque as pessoas defendem tanto o uso da maconha e o que eu percebo, assim, dentro de coisas que eu já vi, de coisas que eu já ouvi, é que pessoas que são dependentes do uso da maconha, elas são pessoas que têm muitos surtos, que são pessoas tranquilas, porque na hora que estão no uso ali, elas se sentem mais tranquilas e acham que estão mais calmas, mas quando esse efeito passa um pouco, são pessoas extremamente nervosas e que não conseguem se controlar. Não sei se eu estou certa nesse meu pensamento. O que acontece com a maconha, né? A maconha, ela é uma droga que porque não existe só o dependente químico, né? A gente tem usuário recreativo, a gente tem usuário habitual, né? Nem todo mundo que usa droga é dependente químico, a gente precisa deixar isso claro. Entendi. Mas a maconha, pro dependente químico, é uma dificuldade muito grande de tratamento, porque assim, ele desenvolve uma ligação afetiva com a substância. Entendi. Tanto que assim, é meio baseado, fica ali do ladinho, assim, tá sempre pertinho, né? É natural, me deixa zen. E aí, eles não veem uma maldade. É uma loteria ao contrário, né? Que você pode se dar muito mal, porque você não sabe quando ou como aquilo vai afetar a sua mente. Entendi. E de repente, um uso pode causar um surto psicótico. Caramba. De repente você usa há 5, 6 anos numa boa, sem problema, e dar. Pode ter um surto psicótico. É loteria ao contrário, não tem como ter uma base de segurança, uma margem de segurança para o uso. Vocês estão percebendo, né, a gravidade da situação, né, o perigo. Então a gente está aqui com uma pessoa que durante todos esses anos tem visto, tem acompanhado, e está podendo falar isso para a gente, então serve como alerta para que a gente possa se preocupar realmente, principalmente agora para a nova geração, o que a gente puder falar
para realmente se cuidar, porque termina de contar a história do garoto de 18 anos. Ele teve um surto e ele queria pular do telhado. Foi internado e assim, a gente precisa de tempo, não tem como determinar num primeiro momento se é um surto transitório, se é uma psicose canábica, se é um surto permanente. A gente precisa de tempo para ir vendo como é que o paciente vai se desenvolver. Mas ele chegou a ficar internado? Sim, internado, achando que era Jesus Cristo, né, dentro da clínica. Caramba! E aí, depois de um tempo, a gente começou a perceber uma melhora. Ele foi voltando e ele ficou bem e teve alta. No dia da alta, nós temos um grupo, né, da clínica, né? No dia da alta, alguém botou uma foto no grupo da clínica. Ele com a família num clube, né, famoso lá de Pinda, no restaurante do clube, com a mesa abarrotada de bebida, todo mundo bebendo, todo mundo se divertindo, e a mãe, o pai, os amigos e o menino lá. O menino acabou de sair de uma internação. Como que leva para uma festa cheia de bebida? O que acontece? Olha, nós estamos em 2024. Em 1964, a Organização Mundial de Saúde classificou a dependência química, né, como transtorno mental. Sim. Então, assim, é uma doença. Não importa o que você ache, não importa o que eu ache, não é uma questão de opinião. É uma doença. Porque o órgão máximo, né, da saúde determina que é uma doença. Sim. Então, só que é um transtorno mental. Aquilo que você não pega, você não vê, não sai num raio-x. Mas é uma doença grave para gravíssima, crônica e que pode levar à morte. Se eu falo isso para você de qualquer outra doença, você não me questiona, o seu ente é internado, o seu ente fica lá na UTI, na enfermaria, o que o médico fala, ok. Você não chega lá querendo tirar ele da UTI para levar numa festa, você não discorda do médico, da conduta médica. Com certeza não. E aí, quando a gente fala da dependência química, já muda. Você sabe o que é melhor para o seu filho. Não sou eu que estudei, não é a equipe que estudou. E que está ali vivendo aquilo todo santo dia. Não é o psiquiatra, não é a equipe multidisciplinar que sabe. Não é, na verdade, não é, nem sabe, né? Porque é personalizado, cada um é cada um. Mas assim, nós estamos habilitados a desenvolver estratégias de tratamento. E aí você, como mãe, como irmã, você está a fim de colaborar no tratamento? Rosa, onde eu posso buscar ajuda para mim? Para mim, porque eu preciso estar estabilizada emocionalmente, mentalmente, para poder... Para a hora que ele voltar, para eu poder acolher da maneira certa. Exatamente, entendeu? É uma rede de proteção. Tem gente que acha assim, ó, vou internar, vou deixar lá, vou tirar umas férias dele, vou dormir em paz, e quando ele voltar tá tudo bem. Não tá tudo bem. Quando ele voltar é que começa realmente o processo, porque enquanto está num ambiente protegido, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vai fazer a visita, você vai fazer as ligações, tá tudo uma maravilha. E a hora que voltar? A hora que volta para a realidade da família, a realidade do dependente. Que você conhecer outro marido, que você conhecer outro pai, outro filho, e que você não desenvolveu habilidade nenhuma de lidar com as suas emoções, que dirá com a dele. Você vai virar para ele e vai falar assim, você era mais legal quando você usava. Você era melhor quando você usava. Porque eu já ouvi isso várias vezes. Isso é triste demais. Isso é triste. Tudo na dependência química é complexo e é muito cruel. Costumo dizer que é muito cruel. Qualquer diagnóstico de doença grave para gravíssima numa família, as pessoas vão pesquisar, vão se informar, vão fazer o que precisa ser feito. Qualquer doença aproxima o doente de Deus, une a família, aproxima a família de Deus. Sim. A dependência, todo mundo passa mal, cara. É verdade. O cara podia ser um cão, mas todo mundo passa mal, cara. A dependência química não, ela é a única doença que afasta as pessoas, afasta o doente de Deus, suscita raiva. Sim. Você entende do que nós estamos falando? Caramba, é uma coisa bem complicada, assim. E o que a gente vê muito é porque começa com essa parte assim, quando tá no ambiente familiar,
nervoso, começa a se afastar da família, começa a ficar mais distante, começa a ter alguns surtos, e aí daqui a pouco, eu acho que, não sei se na maioria dos casos, começam aqueles roubos pequenos em casa, que é onde muitas vezes onde a pessoa pede para o ente querido sair, e aí aquilo que eu falo, eu não sei se pode ter a ver ou em alguns casos, mas você acredita dentro daquilo que você tem visto no seu trabalho, que o ambiente familiar ali onde esse indivíduo cresce, os problemas familiares, pais separados, pai que bate na mãe, esses problemas da infância refletem muito, ou sempre uma pessoa que é dependente, ela teve ali um problema na infância? Qual é a ligação que tem entre uma infância saudável ou não saudável e o dependente químico? Vamos lá. É claro que o ideal é um lar estruturado e saudável. Pai, mãe, irmãos, né, religiosidade. Só que o que acontece? O ambiente, ele pode influenciar, mas ele não determina. Entendi. Porque eu tenho pessoas que vieram de lares muito bem estruturados e que desenvolveram a dependência química. Você acredita por conta de amizades? Não. Ou é a pessoa? O que acontece? O dependente químico tem uma inabilidade, uma incapacidade por conta do transtorno mental. O que é um transtorno? É algo que saiu fora daquilo que é a normalidade. Um transtorno mental que distorce o pensamento dele, a maneira de enxergar o mundo, tá? Então, vamos lá, nós duas temos 14 anos, moramos em lares iguais, estruturados, estudamos na mesma escola, somos, assim, vida igual. Tudo igual. Vida igual. E aí você usa, eu uso. Você fala assim, gente, bacaninha, vou usar mais um pouco. E aí ou não usa nunca mais, ou usa por uma fase. Tô de boa. Eu não. Eu vou embora. Você usou a primeira vez e já se entregou? Não é a primeira vez, é progressivo. Né? Mas eu vou indo ladeira abaixo. Eu não entendo que está trazendo problema, eu não entendo que está afetando a minha vida, mas eu vou indo ladeira abaixo. Tem alguma droga porque o pessoal fala muito isso às vezes da cocaína e do crack, que se você coloca na boca a primeira vez, muitas vezes você já não consegue largar mais. Existe alguma droga realmente assim, que você coloca a primeira vez e você já não consegue mais se livrar dela? Não. Sempre tem a primeira, aí você tem uma sensação, vai para a segunda. Não, na verdade, o que acontece, né? Isso é gradativo. Exatamente o que eu estava falando. Depende da pessoa. Depende se eu tenho uma predisposição. A predisposição. Se eu tenho a predisposição, eu não vou usar hoje e vou ter que amanhã usar de novo. Aquela fissura. É progressivo. Entendi. Progressivo. Se você não tem a predisposição, você vai usar e acabou, não quero mais. Chega. A questão não é a substância. A questão é o transtorno. Entendeu? Por isso que hoje a gente tem, e eu estava falando da crueldade da doença, né? De como a doença é cruel. Por isso que a gente tem hoje, né, depois de 60 anos de admitida a dependência química como doença, transtorno mental, a gente tem uma Cracolândia. A gente tem um lugar cercado, como se fossem marginais. Sim. E aí, do que eu estou falando? Se eu estou falando de um transtorno mental, eu estou falando de saúde. Sim. E onde é que estão as ambulâncias? Onde é que estão os profissionais de saúde? Onde é que estão os lugares para acolher essas pessoas e dar tratamento para essas pessoas? Por que tem polícia? Por que está cercando? Por que está batendo? É um assunto bem delicado, né? Na verdade não é delicado. Na verdade a gente não quer enxergar as coisas como as coisas são. Porque assim, a gente precisa ter empatia pelos comerciantes, pelas pessoas que estão ali no entorno. Bem. Precisamos. Porque assim, são pessoas, né, vai me desculpar, mas eu acho que você entende. São pessoas que muitas vezes são aqueles que vão assaltar, né, que vão, podem estuprar, podem quebrar o vidro do meu carro. Nós sofremos também, assim, não só com eles, mas com todas as pessoas.
Mas claro que o que oferece, a gente tem um certo receio de passar no meio onde tem muitos moradores de rua, a gente sente um olhar diferente. Olha só, fala, morador de rua, eu tô falando de pessoas doentes. Que a gente faz. E aí eu vou concluir a minha fala no sentido de precisamos ter empatia com os cidadãos, precisamos. Mas nós também precisamos ter empatia com as famílias que estão andando lá em volta com a foto do pai, do filho, do irmão na mão. Como você viu? Porque lá não tem mindinho. Eu fiz um trabalho na Cracolândia e assim, grande parte das pessoas que estão na Cracolândia tem nível superior. São pessoas extremamente inteligentes. Os carros que você vê parar lá, sabe, são carros com motorista. E desce uma mãe, e desce uma irmã, e desce uma esposa, procurando seu ente. Agora você fala pra mim, quem em sã consciência vai se colocar numa situação dessa? De ser marginalizado? Normalmente a pessoa, ela chega aí pra rua, porque realmente é aquela ânsia de não conseguir ficar sem a droga e saber que ela não pode usar em casa. Não. O que chega a esse ponto? De novo, transtorno mental. O ponto inicial de tudo é o transtorno mental. Ela perdeu a conexão com a realidade. Ela perdeu tanto a conexão com a realidade que para ela não tem mais filho, não tem pai, não tem mãe, não tem casa, não tem profissão. Mas em alguns pontos isso ao mesmo tempo que acho que a pessoa esquece, estou falando em cima de alguns vídeos que eu já vi de pessoas que vão entrevistar dependentes que estão na rua e quando você toca no nome da família, a pessoa imediatamente começa a chorar. Porque ela não esqueceu, ela perdeu a conexão. Qual seria? Ela perdeu a conexão, ela não está conectada, mas ela sabe que está lá. E ela sente. Só que o transtorno é muito mais forte, é preciso tratamento. É a mesma coisa. E o que você acha, agora vamos para a parte polêmica da coisa. O que você acha, porque assim, são pessoas que precisam de ajuda, concorda? Tratamento. Urgente, e é uma coisa assim, que você não fala assim, será que precisa de tratamento? Será que pode? Não, são pessoas que obrigatoriamente precisam de tratamento, precisam de ajuda. Sim. E quando a gente fala da parte, que daí entra a parte dos direitos humanos, que fala que você não pode obrigar essa pessoa a se tratar. Mas será que não seria mais sensato se você, vou usar uma palavra feia, mas obrigar essas pessoas, tirar realmente elas daquele lugar e levar para um lugar calmo, tranquilo e de repente obrigar no começo a pessoa a se tratar? Como é que é feito isso? Como que você pode fazer isso? A lei permite. A lei permite que ela seja internada contra a vontade dela. Então isso existe. A lei permite. Eu tenho 3 tipos de... A lei me dá 3 tipos de internação. A internação voluntária, que é aquela que é a única que eu conheço. Eu entendi que eu preciso de ajuda e eu vou buscar essa ajuda. Né? A internação involuntária, que é onde qualquer pessoa da área da saúde pode internar você, se você estiver naquelas condições. Não precisa ser família, né? E a internação compulsória, que é um juiz que determina. Então, através da família? Ou através da família ou através da justiça. Né? Juiz determina, vai internar compulsoriamente. A internação involuntária, ela necessita, né, de algumas premissas. Por exemplo, um laudo psiquiátrico dizendo que aquela pessoa oferece risco para ela ou para outras. É só olhar ali que você vê que isso é uma realidade, né? Então tá. Agora, cadê a política pública? Cadê a estrutura? Porque poder internar? Pode. Se pegar... Faltam clínicas? Como que está hoje a questão de clínicas? Não tem. E o que tem, a burocracia faz com que a gente fique cada vez mais longe do ideal, né? Do ideal não. Do ideal que é acolher mesmo as pessoas, né? Mas faltam leitos. Nós não temos leitos para transtorno mental e comportamental devido ao uso de profissionais adequados para tratar esse tipo de transtorno. Hoje em dia, quem tem condição financeira interna involuntariamente. Caramba. Quem não tem condição financeira fica ao léu. Fica esperando pelo pior.
porque o fim é sempre trágico. Nossa, que triste isso. Por isso que eu falo que é uma doença cruel. Por isso que eu falo que é uma doença cruel. Vamos tentar falar de alguma coisa boa, então? De todos esses anos, a gente falou de história, dessas duas histórias que mais te chocaram. E vamos falar de história de final feliz. Vamos falar de história de final feliz. Eu quero uma história de alguém muito jovem que conseguiu se recuperar. E de repente alguém ali que tinha anos, né? 30, 40, 50 anos. E tá bem. Que você tem contato até hoje. Você tem contato com a maioria que foram recuperados? Tenho. Segunda-feira foi meu aniversário. E assim, além de dos pacientes, né? As famílias. Meu celular tocou o dia inteiro. Mas imagina a importância, não só que você, mas que todos têm para a família, porque vocês se tornam parte da família também. E o amor e a gratidão, eu acho que deve ser... Essa é a maior recompensa do seu trabalho, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O dinheiro, ele é importante porque a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa comprar remédio. Mas não tem o que pague uma mãe me abraçar e falar assim, ó, você salvou a vida do meu filho. Lógico que não fui eu, né? Nós temos uma equipe e temos Deus acima de tudo, né? Mas assim, cuida do meu filho como se fosse seu. Deus te abençoe, né? Que Deus te dê tudo de melhor. Rosa, se hoje eu sou um pai, é porque você passou pela minha vida. Gente. E assim, você falou de um senhor, né? Eu acolhi um senhor de 72 anos. Uau! E ele foi acolhido junto com o genro. O genro se internou, um mês depois ele se internou. Os dois tinham problema. Esse senhor, ele nos presenteou, espiritualmente falando, de tal maneira que eu acho que eu nunca vou esquecê-lo. Ai, né? Que belezinha! Porque assim, o alcoolista, ele tem muita dificuldade de parar de beber, porque o álcool... Você acha realmente o que todo mundo fala, que o álcool é a droga mais perigosa? Mais perigosa e de mais difícil tratamento. Tá? Porque se eu pego hoje um dependente de cocaína, de crack, de qualquer outro tipo de droga, eu tenho subsídios materiais para confrontar ele das perdas. Agora, como é que eu chego num senhor de 72 anos que criou 4 filhos, pagou faculdade para 4 filhos, deu uma casa para 4 filhos, trabalhou 40 anos na mesma empresa, se aposentou e falo para ele que ele perdeu o controle da vida dele por causa do álcool? Difícil. Você entendeu? Difícil. E esse senhor, nos primeiros dias de tratamento, ele falou assim para mim, depois de uma reunião, ele me pegou assim, eu já pensei assim, ele vai pedir para ir embora. Posso falar com a senhora um minuto? Eu falei, pois não. Ele falou assim, a senhora falou coisas ali que em 72 anos de vida eu nunca ouvi sobre mim mesma. Olha. Não estou aqui porque eu bebo. Eu estou aqui porque eu preciso melhorar algumas coisas em mim como ser humano. Olha para você ver como a diferença está na maneira com que você fala. É transtorno mental. Você virou a chave. Conseguiu chegar no ponto certo. Você virou a chave. E assim... Aí ele conseguiu entender. E tem um outro também, de Minas Gerais, não sabia nem ler nem escrever. Senhor também? Senhor também. Fez um processo de tratamento emocionante, sem saber ler, sem saber escrever. Mineiro é muito, porque a gente trabalha muito o nosso tratamento é personalizado, né? Então a gente leva em questão dinâmica familiar. Uma coisa que é muito importante que as pessoas descartam no tratamento é a cultura. Por exemplo, no Rio de Janeiro você tem uma cultura. Carioca é mais grita e fala. O paulista é mais assim, né? O mineiro... O mineiro é dado, não é? Fechado? Desconfiado. Sério? Oxe. E aí, ele foi... Por isso que fala que o mineiro come quieto, né? E nós estamos aqui, ó. É que o pessoal fala quando assim... Que no sul de Minas, você chega nas ruas, o pessoal fala bom dia, todo mundo desce. Mas assim, tenta fazer uma proximidade, uma conexão, tenta criar laço para você ver a dificuldade que é desconfiado. E ele voltou, fez o tratamento, como eu precisava fazer uns trabalhos escritos e ele não sabia nem ler nem escrever,
eu coloquei alguém para ajudá-lo. Eu falei, então o senhor fala para a pessoa escreve. E o tratamento dele foi todo assim, ele falando e eu escrevendo. Olha que interessante. E esse senhor tá limpo já há uns 8 anos. Olha que bem. E mandou, e dele veio mais uns 4, 5 pra gente. A gente fala, sabe o QI, o que indica? Gente, acho que em todas as áreas, né? Quando você vê alguém que se recuperou, com certeza ele é um exemplo, se torna um exemplo para outras pessoas que criam essa força e essa coragem para falar, não, eu preciso de ajuda. A gente falou do álcool, mas vamos falar das outras drogas. Qual você acha que você tem mais problemas, assim? Com questão de agressividade, ou que as pessoas, todo mundo fala hoje que o crack é a droga mais perigosa, a droga, né, que é mais difícil você sair do vício. É realmente isso? Qual a experiência que você tem com o crack? Na verdade, nós não focamos na substância. Ah, não, é na doença. A doença, exatamente. Vou dar um exemplo assim, né? Você é diabética. Sim. Então, a gente tem que focar na sua glicemia. A gente não tem que focar no açúcar, no macarrão, no arroz, entendeu? Não tá fora. Porque tá é a dependência, então não é, por exemplo, a pessoa que é viciada em cocaína é um tipo de dependência, da maconha é um tipo de dependência. Na verdade, as classificações são diferentes. Eu tenho no CID, né, que é o Código de Identificação de Doença. Sim. Do CID, do F10. CID, F10 até F19. Entendi. Então eu tenho F11, que é F10 que é álcool, F12 maconha, F13 benzodiazepínico, F14 cocaína e crack, né? E aí eu tenho todos até chegar no F19, que é múltiplas drogas, que é o Total Flex que a gente fala, né? Que usa tudo. Então, na classificação, a gente tem sim, né? Cada uma droga. Mas no tratamento em si, a gente precisa levar em consideração que cada organismo reage de uma forma, né? Entendi. Por exemplo, tudo bem para você tomar dipirona? Sim. Tem gente que tomar dipirona morre, que é alérgico. Então, cada organismo funciona de uma forma com a substância. Às vezes eu tenho um dependente de crack que fica super letárgico. E às vezes eu tenho um que bebe e fica super agressivo, quebra a casa toda. Então, por isso que eu volto a dizer, o tratamento precisa ser personalizado. Eu tenho que fazer uma entrevista com você, né, com a sua família vai trazer a versão dela, você vai trazer a sua. Dentro dessa entrevista, você vai passar uma entrevista com o conselheiro, com o psicólogo, com o psiquiatra. Nós vamos juntar todas essas informações para poder traçar uma estratégia de tratamento para você. Qual o plano de tratamento que cabe para esse caso? Entendi. Entendeu? Não dá para fazer linha de produção. Para a gente ir finalizando, vamos pensar em questão de prevenção, né? Primeiramente, para uma família aí que tem uma família saudável, mas uma criança que já está se tornando adolescente, que a gente sabe e acompanha tudo que a criança recebe na escola, dos amigos. O que você acha que um pai e uma mãe podem fazer para poder ajudar esse filho na parte educativa? Vamos lá. Dependência química, como eu falei, vou repetir, um transtorno mental e comportamental. Consegue perceber isso com antecedência? Não, só no uso. Porque, transtorno mental e comportamental devido ao uso de substância química. Entendi. Então, antes disso, a gente não tem subsídio. Eu sempre falava para minhas filhas assim, não coloca na boca, porque você nunca sabe como seu corpo vai responder, né? Então, eu cresci com as minhas filhas falando desse jeito. Falava, não experimenta, porque você não sabe como seu corpo vai se responder por conta de casos que eu tive na minha família. E essa é uma boa estratégia para os pais? Na verdade, eu gosto de trabalhar mais emocionalmente. Como? Né? Porque assim, independente de qualquer tipo de fator, é hereditário, é genético,
Não se faz um dependente químico sem complexo de inferioridade e baixa estima. Acabou. Sempre tá ligado também, todo dependente químico tem complexo de inferioridade e baixa estima. Se você trabalha isso dentro da sua casa, olha que interessante. Promoção, valorização, dar espaço, né? Isso, quando eu falo dar espaço, deixar o seu filho falar o que ele pensa, o que ele sente. Ó, aqui é um espaço seguro para você. Aqui é um espaço seguro para você. Você está seguro aqui. Qualquer coisa que aconteça, ele vai estar seguro para trazer. E você vai poder dar o suporte que ele precisa. Quando você perceber, olha, o meu suporte não está sendo suficiente, eu vou buscar ajuda, você está percebendo como o olhar, sabe? O olhar, a abertura. Entendi. Então, presta atenção no seu filho, sabe? Presta atenção em quem está ali. A gente vive num mundo corrido e a gente, tudo, não tem mais, peraí. O que aconteceu? Pera. Vem aqui, né? Eu tenho uma experiência, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 28 e um de 17. Sim. E os 2 são filhos maravilhosos. Né? Só que o de 28 é mais parceiro, mais cuidador. O de 17 até por causa da idade. E aí uma vez, o meu filho tinha acho que uns 10 anos. E a gente morava num condomínio e eu procurando ele, passei tempão procurando ele para jantar e não achava. Daí quando eu achei, já pus para dentro e meti de castigo. Falei para ele, hoje você, outra coisa que eu já vou complementar, hoje você vai ficar sem mexer no computador, você vai ficar sem isso, sem aquilo. Aí ele pegou e entrou no quarto e bateu a porta. Eu fui lá e abri a porta. Falei, quem bate porta aqui sou eu. Aí ele começou a chorar. Eu falei, e para de chorar. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu tô com raiva, eu tô frustrado e eu não tenho nem o direito de chorar. Ou seja, com 10 anos ele reconheceu o sentimento dele. E ele se sentiu num lugar seguro para expressar o sentimento dele, né? Entendi. Então, além disso que eu falei pra você, do cuidado, da atenção, da valorização, da promoção, tal, algumas coisas também fazem muita diferença. Limite, norma, regras, né? Contrapartida. A partir de determinado momento já pode ter responsabilidade, vai ter responsabilidade. Porque são coisas que existiam antigamente que ao longo do tempo estão se perdendo, né? Outra coisa é função dos pais frustrar os filhos. É função dos pais. Os pais não é a pior. Querem frustrar. Porque é ruim ter trabalho. Tem que ter trabalho. Quer ficar vendo, fica. Quer ficar fazendo, faz. Não, eu acho que é muito parecido com. Eu falo porque assim, tem várias amigas que tem ali o filho que chupa chupeta com 3, 4 anos. Eu falo, tira a chupeta, mas se eu tirar o filho, ele vai começar a chorar. Eu falei, deixa chorar. 1, 2, 3, pode ter certeza que depois de uma semana, 10 dias, não vai mais chorar, vai acostumar, conversa, entendeu? Eu uso uma didática, mas tem coisas que você tem que falar. Então, às vezes, o pai ou a mãe não quer ver o filho sofrendo por determinada coisa, isso que você falou, não quer frustrar também, porque não quer que pense, ai, minha mãe é brava, ai, minha mãe é ruim. E eu coloco isso de vivência. Porque é o que eu vejo o tempo todo dentro do centro de tratamento. O dependente químico não tem limite, ele não tem tolerância à espera, ele não tem tolerância à frustração. Verdade, né? Verdade. E aí o que a gente percebe? Que a gente começa a pôr limite, a gente começa a colocar a espera. Eles não querem aceitar isso. Mas por quê? Porque a família não deu. Manda um pix pra mim pra cantina, não dá 5 minutos, o a mãe dinheiro manda tá assim, na conta. Já mandei. É assim mesmo. Agora, manda R$300 pra cantina, tá na conta. Aí você fala assim, olha, você precisa fazer uma terapia, você precisa se tratar. Ah, quanto que é a consulta? Tanto, R$150. Ah, não tenho. Quer. Não tenho. Ai, não tenho. Isso então, acontece. Essa questão também é muito importante, né? Dos pais se tratarem, porque o que a gente percebe é que muito desses comportamentos que os pais têm é por causa da culpa. Eu trabalho demais, eu fico muito tempo fora, a minha presença falta. Então, vai evitar?
Ai, Rosa, tudo isso vai evitar que o meu filho desenvolva dependência química? Não sei. Não vai, sei lá. Mas você vai fazer a sua parte. Sim. Lá na frente, você não vai sentar na minha mesa de atendimento à família e perguntar assim, onde foi que eu errei? É minha culpa. Onde foi que eu errei? Você vai sentar lá e vai falar assim pra mim. Eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu pude, eu dei uma boa educação. Você vai sentar lá e vai falar assim, olha, meu filho foi muito bem educado, meu filho é um amor, só que meu filho tá doente. Cuida dele pra mim. E na parte, vamos lá, na parte final, quando eu tenho um familiar que foi para uma clínica, que eu vi que se recuperou, que tá bem, tá com essa força, né? Eu acho que as pessoas quando saem da clínica, elas saem com todo o gás de ser pessoas melhores, de conseguir, vou conseguir trabalhar, muitas vezes quando chega na realidade, acho que vai conseguir dar um emprego na semana que vem, chega lá e a realidade não é bem assim. Como que a família pode se comportar e como que o próprio dependente pode se comportar, ou como que ele pode pensar, né, da vida dele mesmo, depois que ele sai e vê que de repente as coisas não são como ele pensava. Tá, vamos lá. Como eu falei, é crônico, né? Não tem cura. Então, quando existe uma internação, a internação é a parte onde a gente faz a intervenção de crise. É a primeira parte ali. Depois necessita uma rede de apoio e um pós-tratamento. É isso que vai dar a condição dele se manter. Uma continuidade no pós. Mesma coisa, você vai para o hospital e aí você tem lá um quadro grave e precisa operar e faz uma cirurgia de apêndice. Você vai ser cuidada. Sim. Vão trazer comida para você, café da manhã para você. Fran, vamos tomar banho. Ó, Fran, remédio, não é assim? Quando você tá boa, o médico chega e fala assim, olha, Fran, agora eu vou te dar alta e você vai se recuperar em casa. Você que... Então ele vai falar o que é pra você fazer, o que não é pra você fazer. A responsabilidade é sua. É a outra parte. Só que a diferença é que na dependência química não acaba. Não acaba. É um tratamento pro resto da vida, mas em compensação é um tratamento que traz crescimento mental, emocional. A família precisa entender isso, né? Exatamente. Entender essa de estar curado. As pessoas muitas vezes falam assim, mas já é adulto, agora tem que aprender, porque não sei o quê. A família tem que entender que Sabe que é uma frase que eu detesto? Quando eu falo assim, porque não sei o que lá, fulano caiu nessa vida. Como se fosse por querer, né? Fulano caiu nessa vida. Daí eu fico pensando no hipertenso e eu olhar para ele e perguntar quando será que ele caiu nessa vida? É uma doença também crônica e que pode matar. Sim. E grave. E de certa forma muitos desenvolveram também, porque às vezes a gente fala assim, mas experimentou porque quis, usou porque quis, mas muitas vezes o diabético está diabético por conta de uma má alimentação que todo mundo sabe que pode desencadear várias doenças. Exatamente. Agora, eu pergunto para você, a gente tem, graças a Deus, né, Janeiro Branco, né, botaram lá transtornos, que é o mês da saúde mental. Sim. A gente tem o Novembro Azul, né, que é da próstata, Outubro Rosa. A gente não tem um mês para o câncer de pulmão. A gente não tem um mês para dependência química. Por quê? Porque são doenças marginalizadas. Fumou porque quis, usou droga porque quis. Então, fazer um olhar, para deixar como assim, mensagem final, sabe? Fazer um olhar mais humano. Nós, como seres humanos, no dia a dia, com as pessoas que estão na rua, com pessoas que nós conhecemos, vou te contar um ponto que eu acho interessante. Eu estou muito na rua, eu paro muito e sempre nos faróis, muitas vezes a gente tem aquelas pessoas que pedem dinheiro e a gente sabe que são usuários, né? Muitas vezes você vê a ponta dos dedos, coisas assim. E esse mês mesmo aconteceu, acho que umas 3 pessoas que pararam na rua e pediram dinheiro e dificilmente eu tenho moedinha no carro, né? E aí eu lembro que o último era um rapaz que parou e ele, você não tem dinheiro? Eu falei assim, moça, eu não tenho nada aqui. Aí ele falou assim, aí só que antes eu dei boa noite, ele deu boa noite, aí ele falou assim, cara, só o seu sorriso e a sua simpatia, eu já ganhei minha noite. Aí ele foi lá e chamou a mulher dele, que estava na esquina também. E aí ele pegou, olha aqui a moça que falou comigo, que não sei o quê. Falou assim, moça, nem precisa dar dinheiro, porque assim, só se ter me tratado bem já valeu a pena, porque o povo tudo aqui fecha o vidro, porque fica com medo da gente, por causa que a gente tá na rua, por causa que a gente é assim, assim, assim.
Então, sabe, você não fez isso com a gente. Isso não aconteceu só uma vez comigo. Isso acontece quase que diariamente. Independente de quem seja, eu evito dar dinheiro. Eu sei assim, eu tenho três casos de dependência química dentro da minha família. Então eu tenho algum conhecimento também sobre isso. E que vivem na rua, dois vivem na rua, voltam. Então eu procuro tratar bem, independente de... Eu nunca vou achar que a pessoa vai fazer algo pra mim, entendeu? Mas a gente vê a diferença quando você solta um sorriso, ou quando você, de alguma forma, recepciona bem a pessoa. Você vê que todas as pessoas, na verdade, no fundo, elas têm uma carência de amor, de afeto, de atenção. E que é isso que falta, acho que no restante da sociedade, por conta desse medo que as pessoas têm. A gente nem tira tanto a razão por conta de tudo que a gente passa, que a gente vive. Mas para a sociedade, o que você tem a falar para a gente poder tentar fazer a nossa parte de alguma forma para ajudar essas pessoas que estão dentro da nossa casa, que estão na rua, quando você se de repente vê alguém que passa por você, o que você acha que a gente pode fazer? Essa questão de você receber, né, conversar muitas vezes, isso faz toda a diferença realmente. Faz toda a diferença, e aí eu quero tocar num ponto que eu acredito muito importante. A dependência química, ela é uma doença que ela não discrimina. Ela não discrimina. Né? Ela pega pobre, ela pega rico, ela pega branco, ela pega preto, bonito, feio, ela não discrimina. Né? E aí a gente fala e falou bastante dos dependentes químicos que estão à margem da sociedade. Que é aqueles que a gente vê mais, mas aqueles que a gente não vê, os engravatados, quem está por trás de um caixa, ou que está na loja, ou que está no mercado. Eu recebo empresário, eu recebo arquiteto, eu recebo advogado, eu recebo médico, com a mesma dor emocional que o cara que está lá no semáforo. O cara que está lá na Cracolândia, com o mesmo vazio, com a mesma angústia, com o mesmo medo, com o mesmo desespero, com a mesma vontade de mudar de vida, mas não tem força, não consegue, né? Então, eu falei e repito. Muitas vezes a família nem sabe, nem desconfia, esses que são, né, o médico, o advogado, o engravatado, ou a família sabe. Mas assim, ó, tá aqui dentro de casa, o armário tá cheio de comida, a gente faz uma social, a gente mantém as aparências, entendeu? Entendi. Então, é muito mais amplo daquilo que a gente pensa. E não dá para ajudar primeiro, porque assim, quando a gente fala em ajudar, a gente precisa de informação. Eu ainda fico muito triste de saber que temos aí 60 anos de dependência química aceita, né? Pela Organização Mundial de Saúde, e tanta desinformação, tanto preconceito, tanta gente que nem imagina do que se trata, tanta gente que nem sabe como é que lida, né? A gente vai para a internet, né? E coloca lá aquilo que a gente tem de informação. E assim, buscar informação e, quando necessário, ajuda profissional. Saber que tem hora que a minha mão não vai alcançar mais, como mãe, sempre como esposa, como pai, não vai alcançar mais. Eu cheguei num ponto onde eu não tenho mais o que fazer. Né? É que nem eu estou em casa com meu filho com febre, 37,5, 38, eu estou dando antipirético, estou dando aumentando. Daqui a pouco está batendo 39, 39,5. A febre não baixa, o que eu vou fazer? Sim. Vou levar para o médico. Verdade. Então, e isso não é só para quem tem dependente químico na família. Apesar que é muito difícil quem não tenha, né? Sim. Ou quem não conheça alguém. Mas é para título de informação mesmo. Porque se você uma hora chega num lugar e alguém fala, nossa, tô com tal problema em casa, você fala, olha, assim, age assim, assado, vai por esse caminho. Né? Olhar com um olhar humano. Sempre que a gente admite alguém como funcionário, né, para trabalhar, que não conhece esse universo, a gente faz o treinamento, né? Olha, aqui dentro não tem marginal, bandido, sem vergonha, gente sem moral, né? Aqui dentro não tem lixo,
E eles notam assim, a gente nota quando alguém olha a gente diferente. Então eles com certeza eles têm esse olhar, eles têm esse sentimento. Assim como as coisas da energia, se você chega lá com uma energia de amor, de empatia, eles vão sentir isso, eles vão receber esse sentimento bom, e isso com certeza vai ser bom para quando assim, os que já estão lá, né, eu trabalho no centro de tratamento, né, faço atendimento a famílias fora do centro de tratamento, mas trabalho no centro de tratamento. E assim, eu abraço todo mundo. E quem chega, acabou de chegar, eu pergunto, fulano tá acordado, fulano tá bem, tá? Posso falar com ele? Pode? Vou lá. Me apresento, oi, eu sou a Rosa, eu sou coordenadora aqui na instituição. Se você precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição. Você comeu, você tá com fome, como é que tá as suas funções fisiológicas? A pessoa fica assim pra minha cara. Aí eu digo, função fisiológica, você foi ao banheiro, fez 1, fez 2. Dormiu bem, tipo, quanto tempo que ninguém me pergunta isso? E eu não tô falando de uma pessoa largada, entendeu? Tô falando de uma pessoa que estava no âmbito familiar, mas estava tão desconectada. Poxa, uma pessoa tá tendo preocupação comigo, se eu dormir bem. Quem é esse desconhecido perguntando se eu fui ao banheiro? A mensagem final, então, pro pessoal. A mensagem final é, assim, dependência química não é delito, dependência química é doença, é progressiva, é incurável, é fatal, mas tem tratamento. E a maneira mais produtiva de um dependente químico entrar em recuperação é a família buscar ajuda, é a família se tratar, é a família se estruturar emocionalmente para poder fazer com que esse dependente entenda que os padrões mudaram. Ele pode até não parar de usar imediatamente, mas ele não vai usar mais com a mesma facilidade. Verdade. Ele não vai ter quem facilite, ele não vai ter quem minimize, ele não vai ter mais quem pague, quem resolva. Então, assim, famílias, busquem ajuda. Essa é a melhor maneira de ajudar o seu ente querido. Obrigada, Maria Rosa. Eu que agradeço. Nossa, amei receber. Era um tema, inclusive, que eu queria falar há muito tempo. Para finalizar, gente, eu queria perguntar. Esqueci. Mas já finalizou, mas a gente vai voltar numa última pergunta. Como a fé ajuda? Bom, a fé é um dos... Porque assim, a base do programa de recuperação são os 12 passos. Né? Sim. Que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde recomenda os 12 passos como um método eficaz de recuperação. Que legal. Não sou eu que estou falando, é a Organização Mundial de Saúde. Então, é baseado em princípios espirituais. E a fé é um dos princípios espirituais. Só que a fé que a gente fala não é uma fé religiosa, né? É uma fé em forma de força. Né? Entendi. É uma fé em forma de combustível, é aquilo que faz você dar mais um passo quando você acha que não aguenta dar mais um passo. É aquilo que faz você sair da cama quando o seu corpo não quer sair da cama. E aí a gente entra na espiritualidade. Entendi. Né? Que é a maneira como eu me relaciono comigo mesmo, é a maneira saudável que eu me relaciono comigo mesmo, com o outro e com Deus, da maneira que eu compreendo Deus. Né? Se eu tenho esse processo de espiritualidade, a minha religião é a forma como eu me comunico, é a forma como eu me religo. Sim, né? Então se a pessoa consegue trabalhar isso, também é uma coisa que ajuda muito. A forma como eu congrego. Mas, se eu vivo a espiritualidade, eu também posso viver sem religião. Sim. Não é obrigatório, né? Cada um se encontra da maneira que quer. Então nós temos doutrinas, nós temos filosofias de vida. O que importa realmente? Você está bem com você mesmo. Apesar das suas dificuldades. A pessoa acreditar nela mesma. Seu dia valeu a pena. Você chega no final do seu dia e fala assim, missão cumprida. E aprender gratidão também, não é? Exatamente. Gratidão é outro princípio espiritual. E é o que eu estou sentindo nesse momento. Muito gratidão. Duas também, estou muito grata. De ter participado, de ter te conhecido, de ter podido trazer um pouquinho dessa mensagem. Nossa, foi muito bom. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. É bom entender melhor, até mesmo porque eu te falei, como eu tenho caso na minha família, muitas pessoas têm, acho que quanto mais a gente puder saber a respeito, a gente vai poder melhorar como ser humano para poder fazer a nossa parte, né?
Então, obrigada. Espero recebê-la outras vezes, Só... né? Espero, de repente, um dia até em Pinda, para poder conhecer de perto também o trabalho que vocês fazem. Muito bem-vinda. Obrigada. Muito bem-vinda. E, ó, um beijo para vocês, se inscrevam no canal e sempre que a gente puder, a gente vai poder trazer mais informações, porque com certeza é um tema muito importante para nós, para a nossa sociedade, para a nossa família. Beijo, obrigada.